Olá, tudo bem com vocês? É com muita alegria que me apresento aqui novamente nesse canal do Caminheiros do Bem, a fim de trazer algumas palavras, algumas considerações. E hoje a minha intenção é trazer algumas reflexões sobre um dos autores mais importantes na literatura espírita brasileira, um dos grandes divulgadores do espiritismo, uma das pessoas mais leais à codificação kardeciana e que, segundo Emmanuel, foi o melhor metro que mediu Kardec. Estamos falando aqui de Herculano Pires, o pioneiro da pedagogia espírita, o autor do livro O Centro Espírita, que descreve com muita precisão a função, o significado de um centro espírita e trouxe aquela importante frase ou aquele importante questionamento que, vez ou outra, nas nossas casas espíritas a gente traz a reflexão, que quando ele diz o seguinte nesse livro O Centro Espírita, que se os espíritas soubessem o verdadeiro significado do espiritismo, sua função e significação, o espiritismo seria hoje o maior movimento cultural e espiritual do mundo. Então, é muito importante que hoje a gente pare para pensar um pouco sobre o seu legado na doutrina espírita brasileira. É claro que o legado deixado pelo Herculano Pires, ele deve se estender para muito além das fronteiras do território brasileiro. Mas eu estou chamando a atenção para o nosso país, onde foi que a doutrina espírita mais se enraizou e o maior número de adeptos conquistou. E nesse sentido eu quero chamar a atenção pelo legado científico e filosófico das obras de Herculano Pires, mas sobretudo pelo espírito científico e filosófico que marcou toda a atuação de Herculano Pires ao longo de sua vida no movimento espírita e suas atuações também no âmbito profissional, no âmbito da educação e etc. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque nós percebemos que este é um aspecto um tanto quanto esquecido ou pouco vivenciado pelos espíritas brasileiros, o aspecto científico e filosófico. E eu vou destacar um trecho aqui da introdução do livro O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, em que ele lembra a importância que Kardec dá para a ciência num apontamento feito no livro A Gênese, de Allan Kardec, quando ele diz que o espiritismo toca forçosamente na maioria das ciências, ou seja, está necessariamente ligado ao desenvolvimento das ciências. Quem fala isso é Allan Kardec, mas ele destaca nessa obra chamada O Espírito e o Tempo. E aí, ele explica que, na verdade, Kardec explica que o espiritismo surgiu por força das coisas, da impossibilidade de tudo explicar-se somente com a ajuda das leis da matéria, e que, sem a vinda das ciências, que já tinham se estabelecido naquele contexto do século XIX, sem a vinda dessas outras ciências, o espiritismo não seria possível. Não seria possível trazer as revelações do espiritismo se não houvesse, naquele instante, um terreno propício com as descobertas e as inovações das ciências da época. Herculano Pires, então, como o melhor metro que mediu Kardec, ele fez questão de dar ênfase nesse aspecto científico e filosófico ao longo de todas as suas obras. Todas as obras que ele escrevia, que ele publicava, ele dialogava, ele trazia interfaces com as ciências, seja psicologia, seja antropologia, sejam as ciências biológicas, porque Herculano Pires conseguia trazer elementos das ciências já consolidadas de forma a embasar e consolidar os apontamentos que ele estava trazendo. E eu estou destacando aqui hoje essa obra que se chama O Espírito e o Tempo, que eu estou mostrando aqui para você, uma edição muito antiga, é claro que existem outras edições com as capas diferentes, mas Herculano Pires aqui faz um diálogo interessantíssimo com as ciências sociais. E ele diz, logo no primeiro capítulo, que as ciências sociais têm uma grande contribuição a dar ao estudo do espiritismo. Porque quando a gente fala em ciências, a gente pensa nas ciências exatas, naturais, médicas e até psicológicas, e esquece das ciências sociais, como, por exemplo, a antropologia, a qual ele faz várias referências ao longo desse livro e com antropólogos do século
XIX, início do século XX, dialoga com esses antropólogos. E também com a sociologia, e por que não, a ciência política. E o que eu quero dizer com isso? Herculano Pires, com esse traço, com esse diálogo com as conquistas e avanços das ciências em todas as áreas, porque ele diz que Kardec fala da maioria das ciências, Herculano Pires traz uma contribuição muito consolidada, muito rica e bem fundamentada à doutrina espírita. E eu destaco isso porque nós precisamos fazer também essas interfaces com os avanços das nossas ciências já estabelecidos na atualidade. Precisamos ficar atentos com isso, porque Kardec já dizia que o Espiritismo não tinha fechado todas as questões, não tinha dito tudo e que deveria caminhar para e passo junto às ciências. Nesse sentido, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui e chamar a uma reflexão se nós estamos levando em conta os avanços da ciência ante as nossas considerações, ante as nossas reflexões doutrinárias e espiritual no momento, nos diversos desafios que o mundo, a sociedade nos apresenta. Será que estamos dialogando com a ciência, assim como Herculano Pires dialogava? Porque a obra que ele escreveu, O Espírito e o Tempo, ele explica a mediunidade, ele trabalha os conceitos como que evolutivos da humanidade ao longo dos séculos, conforme descobertas e estudos feitos por antropólogos famosos. Ele cita até o discípulo de Spencer, que chama-se Ernesto Bozano, que também se converteu ao espiritismo. Herculano Pires, à sua época, ele dialogava com jornalistas, cientistas sociais e jurídicos, como, por exemplo, de Olinto Amorim, quando escreveu a obra Criminologia e Espiritismo. Eu estou citando isso apenas como exemplo. No século passado, de Olinto Amorim, jornalista, junto a sociólogos, criminólogos, escreveu esse livro, Criminologia e Espiritismo, para analisar o fenômeno da violência, da criminalidade na sociedade sob a luz do Espiritismo, com o que eles tinham de elementos científicos sociais da época para lançar luz a esse fenômeno social, com uma percepção também doutrinária. E aí, será que nós temos feito esse questionamento? Será que nós estamos dialogando com as diversas ciências para conseguir resposta aos desafios que o mundo, que a vida nos apresentam, sobretudo no contexto atual? É claro que hoje há muitos estudiosos produzindo seus trabalhos, considerando os avanços das demais ciências e trazendo essa contribuição à luz do Espiritismo. Nós estamos dizendo que a ciência espírita acabou, que não existe nenhuma reflexão nesse sentido. Porém, precisamos buscar fortalecer isso nos nossos agrupamentos doutrinários. E aí eu vou destacar a seguinte questão. Precisamos ressuscitar o espírito de Herculano Pires. Precisamos ressuscitar o espírito de Allan Kardec. Como assim? Que ele retorne à vida física do último corpo em que ele esteve reencarnado? Não, nada disso. É ressuscitar o ideal, o sentido dentro dos seus estudos, assim como eles fizeram ao longo de sua trajetória quando aqui no mundo estiveram. Como assim? O espírito filosófico, questionador, o espírito científico, que experimenta, que elabora hipóteses e que chega a conclusões. Porque o cientista e o filósofo não podem ter apego às suas ideias ou aos seus conhecimentos como uma propriedade inquestionável, insubstituível, porque a ciência ela sempre está sujeita a questionamentos, hipóteses e teorias científicas estão sujeitas a renovações, a acréscimos e até mesmo a questionamentos. Eu não estou dizendo que os princípios doutrinários da doutrina codificada por Kardec devam ser questionados, não é isso. Ali está estabelecido e consolidado. Eu estou querendo refletir quanto aos conhecimentos que chegam em nossas mãos, quantas descobertas que nos apresentam. E aí precisamos refletir, precisamos questionar. Foi assim que Kardec codificou a doutrina espírita. Quando ele apresentava as primeiras informações sobre as mesas girantes, ele duvidou.
mas ele foi lá, testou, apresentou hipóteses e chegou a conclusões. Herculano Pires era da mesma forma. Então precisamos despertar esse espírito dentro de nós, questionador no sentido edificante, produtivo, instrutivo, que é o espírito de um cientista. Imagine um cientista de qualquer área no seu ambiente de produção. Imagine se um outro cientista chegue ali e conteste aquela hipótese dele. Será que ele vai perder a paciência? Vai se irritar? Vai atacar o questionador? Não. Ele tem que provar por outros elementos que aquela sua hipótese, a sua tese, a sua teoria são fundamentadas. Então, eu vou concluindo e fechando meu raciocínio aqui, destacando tudo isso. Vamos buscar um pouco mais desse espírito científico e filosófico para as nossas atuações também doutrinárias. O espiritismo não é somente uma religião. E a religião espírita ela é fundamental, porque ela traz respostas que a ciência não traz, que as ciências materiais não trazem. As respostas da doutrina espírita, no seu âmbito religioso, são as respostas da consolação, aquilo que a ciência puramente fria não será capaz de trazer. Eis aí a doutrina consoladora, o consolador prometido. Então, nós precisamos ficar atentos com o tríplice aspecto da doutrina espírita: a ciência, a filosofia e a religião. Nem tanto a ciência, como foi feito nos países europeus, e nem tanto a religião, como tem acontecido no Brasil. Precisamos unir os três aspectos, precisamos buscar esse equilíbrio para que a gente possa corresponder ao legado de Allan Kardec, para que a gente possa corresponder ao que Herculano Pires fez e deixou na sua rica e vasta obra doutrinária, e para que a gente possa contribuir também de nossa parte com a doutrina espírita, fazendo aquilo que nos cabe, e para que a gente também produza ambientes mais ricos, fraternos e humanos nos nossos espaços doutrinários. Porque se não pudermos questionar, se não pudermos duvidar, a dúvida filosófica, não a dúvida por pura contestação, por pura oposição a um fato, não, a dúvida filosófica, produtiva. Se a gente não tiver espaço para isso nos nossos ambientes doutrinários, nós perdemos aquele caráter fundamental que Kardec deixou para nós, que é o caráter da ciência e da filosofia. Então, vamos nos unir a esses três aspectos. E a religião com seu papel fundamental, transformando, evangelizando almas e trazendo as respostas consoladoras que a ciência e a filosofia não trazem muitas vezes. A ciência, nos seus aspectos puro, frios e explicativos dos termos lógicos, não consegue nos consolar como as respostas que a religião nos traz. Então, vamos nos ater a isso conforme as previsões, conforme as proposições de Allan Kardec. Eu agradeço a todos, peço a compreensão e perdão por possíveis incorreções. Mais um abraço e até a próxima, se Deus quiser.